Canais de Notícia, eu aqui novamente, Gabriel Machado, de novo com o pastor Marcelo Fontes, cumprindo a promessa agora sim da entrevista. E por que a entrevista? Porque agora será abordado temas, vamos dizer assim, mais concretos, mais relevantes ao segmento do nosso pastor Marcelo Fontes, né? Da Bíblia, da palavra, da sua vida. E creio que você que vai estar assistindo aí, tem muitas coisas que você vai pensar, vai ver e que vale a pena ouvir. E claro, como sempre, você espalhe para os seus amigos e familiares, bem? Então vamos lá. Pastor Marcelo, muito obrigado de novo por o senhor receber eu aqui de novo na sua casa, para a gente poder conversar, entrar um assunto mais a fundo sobre a palavra de Deus, sobre o seu conhecimento, sobre a teologia, a exegese, né? E, enfim, é uma honra e eu tenho um prazer, um grande prazer de ter o senhor como amigo. E também uma coisa em off aqui, que entre nós, foi o pastor Marcelo Fontes que celebrou o meu casamento. Eu fico muito feliz por isso, porque foi uma coisa, ao meu ver, respeito a todos que não creem ou creem em Deus ou de alguma outra forma, mas para mim foi uma coisa enviada por Deus ter este homem como um celebrante do meu casamento, sendo um instrumento de Deus no dia do meu casamento. Por favor, pastor. Obrigado, Gabriel. É bom, né, a gente assim ter amigos bons, né? Uhum. A gente tem amigo e tem amigos bons, né? É. Quais são os amigos bons? São os amigos bons que você considera a gente, né? Uhum. E aquele que ajuda a trocar o pneu do teu carro na rua também é um amigo, né? É, verdade. Você vai embora e fica onde, né? É verdade. E o amigo bom está sempre próximo da gente, né? Eu agradeço a Deus ter as amizades como você, tá? Uhum. Como irmão em Cristo, principalmente. Agradeço. E eu acho que agora, como um excelente profissional, né, no canal que eu assisto, né? É. Eu fiquei radiante quando eu vi a programação que você falou, né? Uhum. Assim que eu entrei em contato, e achei bom. É produtivo, porque, assim, do ponto de vista da religião, a gente ouve muita coisa, mas do ponto de vista bíblico, que você citou aqui, da teologia, da exegese, a gente explora isso pouco. Então, são poucas pessoas que exercem isso, né? Lá na sua congregação, na sua comunidade ali, você trabalha pouco isso, né? Você trabalha a prática dogmática da fé, que é mais tipo uns remédios que todo mundo tem, não é? Sim. Mas que na hora que você vai lá ver do ponto de vista daquilo que é escrito revelado, tem um pouco de contradição, né? Então a gente, como a gente faz a teologia, no meu caso, como especializei nisso, é um modo especial para colaborar com o povo de Deus, né? Uma parte que realiza você como pessoa e outra parte que contribui significativamente para o reino de Deus. Entendi, pastor. Mas no caso, uma coisa que eu achei interessante, que o senhor usufrui, o conhecimento que o senhor tem, o senhor também tem um conhecimento das línguas antigas, né? Como foi dito na outra entrevista. É uma ideia importante para ter conhecimento de como era a época antiga e trazer para os dias atuais, e a gente vê hoje essa diferença de vários conceitos de igreja, várias ideias de igreja, e pelo que eu entendo, levando a um único Deus. Isso. Né? Isso. No caso, Deus entende isso, vê nós como crianças fazendo através de nosso jeito, de nosso modo, agradar o Deus, o único Deus. É essa a forma? Deus é soberano, né? A partir do momento, por exemplo, eu acho isso fantástico em Deus, né? Por exemplo, antes de você pensar alguma coisa, Deus já sabe de tudo. Então Deus é aquele tipo de indivíduo que não adianta levar fofoca para ele. Exatamente. Né? Um irmão vai reclamar de Deus, ele vai reclamar do outro para Deus, aquela coisa, não. Deus sabe de tudo. Antes da coisa você falar, verbalizar, Deus já conhece a coisa, porque Deus ele comanda pensamentos. Né? Uhum. Então ações para Deus são consequências, porque Deus já sabe o que você vai fazer. Então Deus é aquele indivíduo que sabe qual é o final da tua história. Mas ele é justo a ponto de você, o homem, deixar se decidir. Sim, Deus tem a justiça divina de Deus, a liberdade, né? A liberdade. Deus tem uma liberdade tremenda, a gente não entende a liberdade de Deus, né? Assim, cria o homem, algumas teologias falam muito sobre livre-arbítrio, né? Exatamente. Sobre liberdade pessoal. A gente não tem ideia do que é isso. Uhum. A gente até confunde às vezes as coisas, né? A gente vai atribuir isso para Deus. Tem uns que trabalham recortando, a vontade permissiva, vontade não sei o que de Deus. Deus tem vontade, meu irmão. Deus tem vontade. Então ele criou um mundo, que esse mundo ele gira ao redor dele. Não é Deus que gira. Esse mundo está em Deus. Ele gira por causa de Deus. Então Deus faz o que ele quer. Como é genuinamente bom, tudo que ele faz é bom.
para a raça humana, uma parte pode ser uma desgraça. Por exemplo, um terremoto que veio e matou pessoas, um enchente muito grande veio, um incêndio veio e matou. Tá, matou. Mas a morte para Deus, uma vez que o sujeito consumou o pecado, para Deus morte é morte. Deus não se abala com isso. O problema entre o relacionamento de Deus e o homem é a comunhão. Então Deus deseja, Deus tem uma vontade nele que você esteja junto com ele. O que expressou Davi no Salmo 23. Ainda que as tristezas grandes venham, que você tenha que enveredar até para um caminho de morte, você não vai ter medo nenhum, porque Deus está com você. Então a ideia de Deus é que você esteja próximo dele. Uma vez que você está desligado de Deus, você é um espírito irreconhecível. E do ponto de vista teológico, ele é mais cruel, porque espírito é espírito. Então as dores espirituais são complicadas. Então quando você se torna um inimigo de Deus, Deus se torna seu inimigo. Mesmo, né? Inimigo mesmo. Inimigo de Deus é tratado como inimigo. Mas essa questão de inimigo, pastor, a única ofensa que eu entendo através da palavra é a ofensa ao Espírito Santo. Então, que ideia é essa de ser inimigo de Deus, como você, assim, o senhor estava acabando de citar? Isso. Por exemplo, assim, quando... Inimigo mortal ou não? Mortal, pode dizer assim, ofensa ao Espírito Santo. A partir do momento que se faça isso, estando ciente, não tem assim, volta. Por exemplo, assim, nós fomos criados tipo filhos, né? Vamos usar essa expressão, Deus Pai e nós os filhos, né? Nós fomos criados para viver junto com Deus. Para viver junto. A teologia chama isso de comunhão. Comunhão é viver em comum, tá? Em comum com Deus. Com Deus. As pessoas confundem comunhão, eu e você juntos, nós estamos aqui, estamos comunhão. Não. A Bíblia fala, aí nós temos comunhão uns com os outros. Mas como é que nós temos comunhão uns com os outros? Quando nós temos comunhão com Deus. Porque todo o nosso objetivo se torna para Cristo, se torna para Deus. Então, nós fomos feitos para viver junto com Ele, em comunhão com Ele. Ou seja, participando da vida de Deus. Ou seja, nós não precisávamos que Deus desse uma vida para nós, além daquele Deus. Ou seja, quando Ele faz o homem, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. O capítulo 1 Ele faz por palavra, capítulo 2 Ele faz pelas próprias mãos. Essa é a ideia lá do teólogo de Gênesis, do sacerdote. Então, ele já sopra em nós, então nós já participamos da vida dele. Então, a partir do momento em que há uma desobediência e há um não reconhecimento de que Deus aí, nesse momento, quando o homem desobedece e ele não se afina mais com Deus, isso criou o que nós chamamos de inimizade. Então, ele não reconhece Deus como Deus. Então, ele precisa sair da presença de Deus. Como Deus é poderoso, Deus expulsa ele, bota ele para fora do convívio, porque o paraíso em si era a ideia do convívio de Deus. Uma vez que ele é expulso dali para fora, ele perde o contato com Deus, a comunhão com Deus. Nesse estado espiritual agora, e de vida prática, porque tem pecado que você começa no espírito e na prática. Não tem como você pecar sem você fazer obra. Pecado é obra. Entendeu? Porque você é espírito, é carnal e você faz as coisas. Então você pensa e você realiza. Né? Então a Bíblia trabalha com esses dois tipos de pecado. O pecado que você pensa, que ele pode ser aniquilado da Foi Pedro que menciona na palavra, não é? Ou o Paulo, desculpa. É o apóstolo Paulo. Que fala só de pensar. Só de pensar. Jesus também fala em Mateus, né? Mateus. Quando ele diz, aquele que passando pensar, parar, né? E pensar em uma mulher já cometeu adultério. Mas, pastor, desculpa te atrapalhar, mas pensar claramente, ser literal na palavra, isso não dá, de certa forma, um medo, um tremor? Não dá aquela coisa meio termo? Não, nossa, somos humanos, o humano está destinado... mas o que a gente tem que entender... Há um meio termo para isso? Não há, sabe por Ou quê? realmente pensou, pecado... Não, assim... Mas há a forma de se redimir. Você pode pensar. Óbvio que Deus nos entende, Ele nos criou. É isso que a gente vai... claro, também. É isso que a gente vai entender agora. Eu falei para você, por exemplo, vamos pegar esse princípio que eu estava falando. Então o homem pecou, então ele sai de perto de Deus. Então ele perde a comunhão. Então a natureza dele agora fica oposta a Deus. Nesse sentido, a palavra grega ektrons, em inimigo, é opositor. Então você pensa em oposição. Tipo eu e você, por exemplo. Você gosta de fazer o teu trabalho jornalístico, de informação no canal. E eu chego e digo para você, olha, não concordo com isso. Tudo é assim. Então você botou um programa lá, pode ser top, eu digo, na hora, acontece.
Esse sentido é oposição, isso é inimizade, isso é falta de comunhão. Uhum. Eu não olho o foco do que você quer. Você diz, mas Marcelo, o foco meu aqui é informar as pessoas. Exatamente. Não olha para mim, olha para o que eu estou fazendo. Isso. Então, o homem perde esse foco com Deus. Então, ele se torna inimigo mesmo. Como a inimizade ela é espiritual, então se reveste na prática da carne. Então, Deus é espírito e Deus faz tudo pelo seu poder. O homem é carne e ele faz tudo pela carne. Então, tem as obras do homem, que Paulo vai dizer, são as obras da carne e são as obras do espírito. Então, Paulo define bem, quando ele fala assim, quando você começa a caminhar olhando para Deus, olhando para Cristo, você começa a trabalhar obras do Espírito. Aí ele vai falar o que são o fruto do Espírito. Vai dizer alegria, mansidão, tal. Ele vai falar aquela série de obras que tem do Espírito. Aí, agora, a partir do momento em que o homem não se afina com isso, ele é inimigo. E chega até nós hoje. Então Deus sabe que nós temos uma natureza que ela é pecaminosa. Então Deus providencia para o homem algo que pode aliviar a situação dele diante de Deus. Diante dele. Então, qual é a primeira situação que Deus coloca? No Antigo Testamento, Deus colocava lá a lei do sacrifício, a lei da obediência, que também é um tipo de graça para aquela época, como João diz no capítulo 1. E ele nos deu da sua plenitude de graça sobre graça, ou seja, uma graça nova em lugar de uma graça antiga que não tinha feito para hoje. Mas, pastor, é justo dizer, então, que o homem, e Deus colocou certas formas de nós seguimos assim, de acordo com cada época. Tipo, naquela época, nós não tínhamos o conhecimento, o modo de falar, o pensamento que temos hoje comparado a épocas antigas. Então, foi devido a isso que antigamente tinha que ser homem obedecer e Deus mandar? Não, assim. Ou assim, não? Não. Presta atenção numa coisa. O homem sempre foi o homem, Deus sempre foi Deus. Nós vivemos em um tempo espiral. Cada tempo é o seu tempo. Não havia tecnologia na Idade da Pedra. Conversa fiada. Tinha tecnologia da Idade da Pedra. Não, tinha a forma de tecnologia, entendo. Tinha tecnologia da Idade do Bronze. Eu entendi o que o senhor quis dizer. Entendeu? Então, assim, o envolvimento do homem com Deus, ou seja, o conhecimento ele tem para a sua época. Por exemplo, quando o homem, o primitivo, o Adão, que é o nosso pai antropológico, e a Eva, Deus diz para ele, olha, isso aqui é teu. Você pode fazer isso, e não pode fazer isso. Então, aquele não pode ali era o limite. Porque o homem foi criado para quê? Ele foi criado para a glória de Deus. E no sentido de refletir a glória de Deus, ele poderia fazer muita coisa. Ele não tinha ideia. Então Deus tinha que colocar um limite. Esse limite é colocado lá o quê? A árvore da vida. A árvore da vida. A árvore da vida é obediência. E Deus é obediência. E no caso, essa questão da árvore da vida, pastor, é um texto simbólico ou referente literal da palavra? A gente pedia. Não comeis essa maçã. Simplesmente obediência. Deus poderia chegar na jaqueira e dizer, Adão, você não pode tocar na jaqueira. O abacate. O abacate. Aquilo é simbólico. Então Deus deu a Adão uma simples ordem, um comando. Isso. Não, uma coisa em respeito. Você quer ver uma coisa interessante? Se o Adão foi colocado numa chácara. A palavra Éden significa chácara. Significa chácara. Então, Deus colocou Adão numa chácara. Por que tem uma chácara? Desculpa te atrapalhar novamente, pastor. A palavra Éden é hebraico, aramaico? Desculpa. Não, a palavra Éden, ela é hebraica. Hebraica. Mas no sentido árabe da coisa, quando fala sobre as delícias, é o paraíso. Tá? E dá-se hoje, trazendo para hoje, o significado da palavra paraíso. Paraíso. Paradisos do grego, né? Sim. Paradiso. Então, e pode ser chamado também, como se fosse um exemplo, chácara, é isso? Porque o lugar que ele foi colocado foi o quê? Para ele trabalhar ali e cuidar. Era árvore, essas coisas, né? Tinha os animais e tudo, não se pensava em consumo claro. de morte. Né? Não precisava. Isso, então Deus apontou o quê? Para aquilo que todo dia estava no dia a dia dele. Então qual é o dia a dia dele? Vai pegar uma laranja, vai comer uma laranja. Vai pegar uma frutinha, ele vai comer aquela fruta. Vai pegar uma azeitona, vai comer uma azeitona. Então é a árvore. Se fosse em outro contexto, por exemplo, né? Diz assim, Gabriel, eu criei você e botei você aqui nessa agência de automóveis. Tem vários automóveis e tem aquele bicho lá que vou te dizer. Aquele lá é complicado. Ele diz para você, Gabriel, não entre naquele carro nem ligue a chave. Entendeu? Porque ele tem que ser pilotado
por mim. Somente Não por por você. Tem que ser pilotado por mim, porque eu Porque fiz o se carro. você for lá e pilotar, Vai você quebrar. não vai ter capacidade. Vai bater e vai morrer. Vai bater, não vai saber criar um comandar. problema. Exatamente. Essa é a ideia lá do paraíso. É o limite do homem viver em Deus. Ah. Aí perdeu isso, entendeu? Então, de certa forma, Deus estava se preocupando, então. Exatamente. Deus querendo criar o homem para aquilo que ele foi criado. Ah. Para a obediência. Aí sim, o que acontece? Nós erramos, nós pecamos. Então Deus conhece isso. Então Deus estabelece para nós condições da gente sobreviver diante dele. Então, na lei antiga, para um certo grupo de pessoas, Deus estabeleceu sacrifícios. Então era a lei do sacrifício. A gente não vai entrar aqui em antropologia da religião, onde sacerdote, xamã, pajé. Não é esse o caso. O caso é que tinha ideia de Deus e Deus foi se revelando. Deus que a gente diz, Deus de praxis, não Deus espírito. Como assim, pastor? Assim, por exemplo, a pessoa criava Deus, a pessoa criou Deus. Por exemplo, ele saiu, ele foi expulso de perto de Deus. Mas ele precisava de um Deus. Ele desobedeceu aquele Deus. E agora ele quer ter um Deus, por exemplo. Ele não consegue falar com aquele Deus, porque ele está banido da presença dele. Então ele vai criar um Deus para ele. Então a árvore, por exemplo. Por que cita a árvore? Porque na Palestina, depois, milênios para frente, você vai pegar Canaã, e eles adorando a árvore. Que eles chamavam lá de Ashirá. Entendeu? Vai pegar adorando o bezerro. Então ele procurava alguém ou algo para... Ele vai fazendo um Deus para poder atender a necessidade dele. Ele precisa de um Deus. Então, por exemplo, você é um indivíduo que gosta muito de andar a pé. É possível que você fizesse um Deus para você com as pernas tremendas. Por exemplo, na Índia, você vai na Índia, as pessoas oram que você tem lá uma situação, trabalha muito com os braços. Você vai orar com as mãos nos braços daquela Índia lá, daquela deusa. Você trabalha muito usando a mente, a cabeça. Você vai orar com as mãos na cabeça. Os pés. A ideia é isso. Então o homem criou. Agora o homem passa a criar um Deus para ele, de acordo com a necessidade dele. É o ego dele. Entendeu? Então, mas Deus sabe. Vaidade. É vaidade. Mas Deus sabe da intenção daquele que de fato quer buscar ele mesmo. Deus sabe o homem que quer buscar ele mesmo. Então, agora quando entra na esfera do Espírito, ou seja, a minha natureza não deixa de pecar mais, porque a natureza é pecaminosa. O que é uma natureza pecaminosa? É aquela ideia que a gente tem do ferro. Uma vez que você criou o ferro, você tem o ferro, ele vai enferrujar. Você vai polir, a ação do tempo vai fazer. Então o homem, por natureza agora pecaminosa, ele erra. Ele não consegue mais caminhar naquele propósito que Deus colocou. Então ele erra. E é esse o conceito de pecado. É não conseguir chegar lá. É não conseguir chegar onde você propôs chegar. Entendi. Os gregos, eu acho muito bonita a ideia de pecado dos gregos, que significa não conseguir se firmar nas próprias pernas, ou seja, é a ideia do bêbado, o ramartolos que eles chamam. Ou seja, o sujeito enche o que pode aqui na taverna, sai andando, sabe a casa onde ele está, mas cai antes. Porque não conseguiu chegar lá. Essa é a ideia de pecado para o grego. Então, o homem fica nessa condição. Então Deus entende e Deus faculta meios para ele chegar. Então, por exemplo, pecado da mente. Deus sabe que você está pecando, mas Deus sabe que ele pode falar com você e abrir os seus olhos. Pelo Caim, Deus perguntou para Caim, por que você está aborrecido desse jeito com teu irmão? Toma cuidado, que isso aí vai ser contra você mesmo. E ele simplesmente não considerou o que Deus falou. Daqui a pouco ele foi assassinar o irmão dele. Aí ele veio se queixar para Deus, poxa, agora o meu pecado é tão grande que todo mundo que vive vai querer me matar. Ele fez a bobagem dele, agora ele chega para Deus e diz, olha, agora todo mundo que vive vai querer me matar também. Deus diz, não, eu vou botar um sinal em você para proteger você. Aquele sinal foi proteção. Então nós temos para nós um tipo de proteção que Deus dá, hoje na graça santa, que é Cristo. Então uma vez que o homem entende que Deus existe e ele providenciou uma salvação para você, em âmbito de espírito, para estar junto com ele providenciou Cristo. Então, uma vez que você entende a mensagem de Cristo, você confia nele, você assimila aquilo para você, você passa, em obediência, a estar em Cristo. Então, se Cristo é obediente a Deus, em Cristo você pode obedecer. O que significa isso? Eu errei. Aí entendeu que errou. Então, por causa de Cristo que é obediente, Deus perdoa você. Você pensou alguma coisa que não deveria pensar. Por causa de Cristo que é obediente, Deus perdoa você aquele pecado que você cometeu. Porque você não queria fazer.
Mas quando você faz, puxa, eu fiz esse negócio, como é que eu faço agora? Não tem problema. Deus em Cristo agora vai ajudar você por causa de Cristo, que é o instrumento para nos colocar salvo diante dele. Então João usa na primeira epístola assim, dizendo assim, porque se nós cometermos pecados, temos advogado vai com o Pai, tal, e ele vai dizendo assim, ele está diante do Pai intercedendo por nós, aquela coisa. O que João está dizendo? Que você tem Deus e no meio você tem Cristo. E embaixo temos nós. Então, cada vez que nós pecamos, nosso pecado vai a Deus, não vai a Deus. Cada vez que pecamos, nosso pecado vai a Cristo. E Deus nos vê em Cristo. Vendo em Cristo, não pode matar Cristo de novo, porque Cristo já morreu. Entendeu? Em obediência, ele viveu por nós aquele pecado. Aquele pecado que você cometeu, Cristo já pagou. Você precisa só reconhecer. Mas isso não dá direito Não. de nós homens sairmos à torta direito. Não, essa ideia aqui... está agindo de má fé. Não, essa ideia aqui, nós estamos falando da ideia do fiel. Fiel. Não do sujeito que está vivendo. Porque tem gente que contorna isso aí. Pega isso aí e age e usa a palavra em outros meios. Hoje eu estava na meditação do culto doméstico de manhã, e eu estava lendo aquele texto de Eclesiastes, que ele diz assim, o fim de tudo é, teme a Deus e anda nos seus caminhos. Então tem gente que teme a Deus, mas não anda no caminho. Exatamente. Ou seja, Deus existe, eu sei, nossa, Deus existe. Mas ele não obedece. Então Deus existe, é poderoso, mas para mim, essa ideia de temor é para me obedecer. Por exemplo, o meu cãozinho ele gosta muito de furar a tela e ir embora. O meu cavalo gosta de querer meter o peito na baia. Eu falo, bota o fiozinho elétrico lá. Quando ele bateu o fiozinho lá a primeira vez, né? Opa, acabou. Daqui a pouco ele vai chegar ali. Vai aprender. Ele não vai encostar mais lá. Verdade. Então quando o homem teme a Deus, ele não vai lá. Mas tem muitos que não aceitam essa visão, né, pastor? Mas acho impossível, né? Essa visão é da rebeldia. Então a pessoa diz, mas a Bíblia. Não. A Bíblia ela foi revelada, a vontade de Deus para os homens, para a salvação, do ponto de vista que os homens podem fazer. Entendeu? Por que os homens podem fazer? Porque Cristo fez. Agora, a grande dialética aqui é o seguinte, eles acham que Cristo era super-homem. E não era super-homem. Quando você lê Paulo escrevendo aos Filipenses, dizendo assim, ele, a semelhança de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou. Essa expressão lá, que eles chamam em grego de kenosis, kenu, que é esvaziar, significa o seguinte, aquele homem... Esvaziou-se de Deus. Aquele homem, ele não aceitou prerrogativas de Deus. Então aquele homem, embora sendo divino, ele sendo divino em 100%, ele não preferiu ser Deus. Exatamente. Ele praticava ações de Deus, é bem diferente. Então é você ser Deus na plenitude, viver Deus, e outra coisa é você saber que é e não querer usar aquilo ali.